O nosso assunto inicial é saúde versus tecnologia. A gente vai entender um pouco sobre a relação entre eles, saúde e tecnologia, telemedicina. Além de entender um pouco mais sobre inteligência artificial. E para isso eu converso via Skype com o médico radiologista do Hospital Universitário da UFRJ, mestre e doutor em radiologia, Dr. Fábio Noro. Boa tarde, Fábio. Prazer revê-lo. É muito bom poder olhar para você. O Fábio, gente, além desse médico excelente, ele é meu cunhado, ele é casado com a minha irmã, então é um pouquinho da minha família aqui presente, né? Mas não por isso eu estou trazendo o Fábio. É porque realmente a gente tem muito orgulho de ter um mestre, doutor excelente, tão conceituado por todo o corpo clínico. Todos os médicos respeitam o que o Fábio traz pra gente. E aí ter esse privilégio de pegar isso, essa bagagem que o Fábio tem e compartilhar com você, pra mim é muito especial. Como vai você? Boa tarde, Claudinha. Um prazer estar com você. Obrigado pelas suas carinhosas palavras. Tá? Um prazer estar aqui com você novamente. Tá? E obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com seus telespectadores a experiência que a gente vive na medicina, né? E falar sobre o que a gente faz e o que a gente gosta. Perfeito. Fábio, você é radiologista, né? E a gente hoje vai falar de medicina, de telemedicina, ligado aí à tecnologia. E eu fico pensando, puxa, como é que é isso? Porque quando você faz um exame clínico, um exame como os exames que vocês acompanham, né? Você tem lá um laudo muito detalhado. Na telemedicina, como é que funciona? Então, Claudinha, a partir do momento que a gente consegue fazer imagens do corpo humano, nós podemos transportar essas imagens para qualquer lugar, né, sob qualquer plataforma. Desde algo mais simples, como você gravar no seu telefone, você transportar essas imagens para um outro colega para discutir um caso, como também você pode trabalhar à distância. Eu posso daqui eu estar examinando pacientes que estão sendo feitos fora do país, muitos quilômetros de distância. Isso faz com que nós possamos atender a uma população mais abrangente. Nós não só podemos fazer discussão de casos interativos utilizando a tecnologia, como nós também podemos levar tecnologia médica para qualquer lugar, no mais recôndito lugar escondido do país. Então, você imaginar que você, por exemplo, na floresta amazônica, é possível se fazer um exame de imagem lá. E como é muito complicado levar profissionais de imagem para que se estabeleçam lá no local, então as pessoas lá que trabalham naquela região podem transportar essas imagens e com isso a gente pode trabalhar de forma conjunta, mesmo em tempo real, separado por distâncias muitas vezes absurdas. Isso é só uma das formas, né, da telemedicina. Ela pode ser utilizada de uma forma casual, por exemplo, como colegas discutindo caso através de imagens no telefone celular, como também a telemedicina permite você fazer verdadeiras cirurgias. Hoje, com aparelhos de robótica, é possível você operar um paciente estando em Nova York e o paciente numa mesa cirúrgica em Paris, por exemplo, com um robô. Então, isso é uma das outras coisas maravilhosas que a telemedicina pode permitir. Uau, e realmente, ouvindo você falar agora e abrindo esse leque de oportunidades, eu vejo quão positiva ela realmente é, né? E alguns médicos, eles falam, mas e agora? E o exame clínico? Mas os exames que hoje a gente tem através da tecnologia, eles são bem minuciosos, né? Sim, com certeza. O exame minucioso, como você está dizendo, a imagem, seja de ultrassonografia, ressonância, tomografia, não importa o método, ela não veio para acabar com o exame físico que o médico faz ao atender o paciente. Ela veio para complementar, né? Não, é porque a limitação que o médico tem, por exemplo, quando
ele no consultório, ele apalpa seu abdômen, tenta apalpar o seu fígado, ele não consegue ter a mesma resolução que um aparelho de ultrassom, ressonância ou tomografia para avaliar o seu parênquima hepático, né? Então, dessa maneira, a imagem vem para complementar o exame físico que ele faz. Nunca vai deixar de ser feito essa análise inicial que o médico faz numa consulta médica, né? É até uma forma também de estabelecer uma relação de confiança, de proximidade. Então, essa prática do exame físico, ela jamais vai ser abandonada, não deve ser abandonada. Ela não há razão porque existe a tecnologia acabar com o exame físico que o médico faz. Não é esse o sentido. E se isso eventualmente acontece na prática, não é porque foi determinado assim, é porque por diversas razões. Como, por exemplo, agora, né? Ocorreu um distanciamento entre médicos e pacientes ao longo dos anos. A medicina, que é uma atividade artesanal, ela teve que se transformar numa atividade um pouco mais industrial, atender um número maior de pacientes, com um horário mais restrito. Então, essas coisas colaboram mais para o distanciamento entre o paciente e o médico do que propriamente a tecnologia. O que é uma pena, né? Esse distanciamento, desculpa te cortar, mas esse distanciamento muita gente lamenta. Eu mesma fico muito triste quando recebo dos meus telespectadores relatos de consultas que duraram menos que 5 minutos e o médico não olhou no olho do paciente. Infelizmente, a gente ainda ouve falar sobre isso. Eu andei lendo ultimamente que nos Estados Unidos já existe um plano de saúde extremamente barato, onde o médico foi substituído pela inteligência artificial. Não sei se isso é mais uma daquelas fake news, mas acredito que não, porque foi de um lugar que me parece seguro. Existe isso e existe de fato essa possibilidade? Olha, a possibilidade de substituir o médico, ela já existe, não é pela tecnologia, ela já existe há muitos anos. A primeira pessoa que substitui o médico, na verdade, somos nós mesmos. Uma pessoa comum, quando eu estou me sentindo uma dor aqui na barriga, eu acho que é dor de estômago, então eu vou tomar um remédio aqui de estômago, um antiácido aqui para ver se melhora. De certa forma, isso é uma substituição. Você está fazendo uma autoanálise, uma autoconsulta e você está se medicando. Classicamente, o que havia no passado ainda existe, né? Infelizmente, era a consulta no balcão da farmácia, né? A pessoa vai até o balcão da farmácia e fala para o balconista, que na maioria das vezes não é farmacêutico, é o atendente da farmácia, expõe os seus sintomas e o balconista acaba prescrevendo algum remédio. Isso acontece. No supermercado você tem alas de remédios para automedicação. Então, essa substituição do médico por alguma outra entidade não é uma novidade da tecnologia também. Isso acontece, é previsto que um dia isso vai acontecer. Você é o chamado, no jargão comum, o Dr. Google, onde você vai poder fazer uma pesquisa na internet a respeito dos seus sintomas e, eventualmente, até um robô pode, de acordo com os seus sintomas, fazer uma análise inicial e, dependendo de conforme for, te encaminhar para o médico ou te prescrever. Isso é possível de acontecer no futuro. É possível, sim. Mas eu volto a frisar, não vai ser a primeira vez que a figura do médico naquele contato entre o paciente e o médico, ele é substituído por uma outra, tá? Como é que isso acontece. Como é que funciona essa coisa da inteligência artificial? Como é que esses robôs conseguem interagir com a gente? É algo que muitas vezes eu não consigo entender. Sim, então, a inteligência artificial, ela é diferente de um computador onde você tem um número limitado de dados, né? Você tem arquivos no seu computador
e você só consegue acessar aquele número limitado de dados, né, e aqueles arquivos. Na inteligência artificial, a cada novo contato que a máquina faz com qualquer base de dados, ela vai cada vez mais aumentando a sua base de dados e vai respondendo a essa nova aumento progressivo da base de dados. Então, isso é mais ou menos tentar recriar, já o próprio nome diz, inteligência artificial, recriar o que o nosso cérebro faz. Você vai acumulando informações e você vai reagindo de forma diferente a partir do momento que você tem um novo conjunto de informações novas. Que isso é alimentado por uma equipe médica. Sim, a inteligência artificial, ela inicia a partir de um certo momento. É preciso você colocar na máquina uma base de dados muito grande, de informações muito grande, para que então a máquina possa começar a interagir. E a partir do momento em que novos contatos vão sendo formados com essa máquina, ela vai aprendendo, armazenando, e ela é capaz de ser mais eficiente do que um computador comum, na medida em que ela vai se transformando com o tempo. A base de dados vai aumentando gradativamente e ela vai aprendendo efetivamente com os contatos que são feitos com ela. É impressionante. Agora, de toda essa nossa conversa, está aqui na minha cabeça, e eu queria até chamar a atenção para isso, essa maravilha que é, de repente, ter um médico que é considerado um grande especialista na área, operando um paciente de forma robótica, mesmo com longa distância. Você deu o exemplo de Paris para os Estados Unidos, quer dizer, podia ser do Brasil para os Estados Unidos, para Paris e vice-versa. Que coisa maravilhosa. Só para terminar, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você está na linha de frente, você está trabalhando nos hospitais. Eu queria só que você falasse bem rapidinho, que o nosso tempo está chegando ao fim. Como é que está hoje a situação da Covid-19 aí no Rio de Janeiro? A gente já conversou há uns 15 dias, mas eu queria que você desse uma atualizada para a gente. Sim, então, o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande e muito heterogênea, né? Em algumas áreas, principalmente por onde começou a doença, na Zona Sul e na Barra, a doença mostra um claro declínio. Só para você ter uma ideia, num dos hospitais onde eu trabalho, no pico máximo de ocupação, nós tínhamos 78 pacientes internados em assistência respiratória, no respirador. Ontem eram 35 pacientes internados. O número de pessoas que chegam a esses hospitais com a doença diminuiu substancialmente. Porém, em outras áreas da cidade, pode estar ocorrendo um fenômeno inverso, que demoraram um pouco mais a se iniciar a chegada desses pacientes e agora possa estar com o número em elevação. Então, dentro de uma mesma cidade, as diversas regiões vão se comportando de uma maneira diferente. Tá? Mas no número, isso informações da prefeitura, né, de colegas que estão nessa base de dados da prefeitura, informam que, de uma maneira geral, a cidade do Rio de Janeiro há uma tendência de estabilização para queda do número de casos, felizmente. E é um fenômeno que aconteceu na China, na Europa, nos Estados Unidos e vai acontecer aqui também no Brasil, mas de forma diversa. As cidades, as micro-regiões se comportam diferente. Os ciclos são isolados, né? Você pega dentro de um bairro, um condomínio, sempre há uma curva ascendente, uma estabilização e depois uma curva descendente para o número de casos. Bom, que essa curva comece a ficar cada vez mais descendente. Foi uma alegria revê-lo, foi muito bom poder ouvi-lo e aprender com você. Obrigada, Fábio. Até a próxima oportunidade. Ele não quer divulgar contatos, mas é bom a gente saber que existe aí médico competente, excelente, que está sempre buscando informação para nos ajudar. E eu amei mesmo essa história dessa telemedicina e dessa coisa de você poder ser operado por uma equipe aqui, mas de repente na supervisão de algum especialista que não está exatamente ali no momento, mas que está junto operando através da robótica. Coisa maravilhosa, né, gente?